Pode se assentar, fique bem à vontade. Vocês estão bem? Teve uma semana boa? Boa de luta, né? Boa de guerra, né? Boa de trabalho, graças a Deus. Há uma alegria muito grande no meu coração de estar aqui. Por onde estaria eu, Senhor, se o Senhor não tivesse entrado na minha história? Eu prefiro um dia na porta do teu templo do que 1000 anos em outra parte. Eu prefiro, Senhor Deus, adentrar adentro da tua casa, Senhor Deus, do que me assentar na mesa dos ímpios onde haja iniquidade. Eu prefiro, Senhor, o teu silêncio do que a gritaria deste mundo. Obrigado, meu bom Deus, por ter tirado os meus irmãos que aqui estão, servindo, e que também vieram a este grupo, dos lugares sombrios. Eu te glorifico, Senhor, porque o Senhor me achou esse blasfemo, este adúltero, mas o Senhor encontrou algo em mim que eu nem sabia que tinha. Eu procurava tanto, Senhor Deus, fora, mas o Senhor estava dentro de mim. Por Ele, para Ele, nele são feitas todas as coisas. Romanos 11. Em João 15, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Eu quero traduzir que a tua casa não é tua, a tua vida não é tua, a tua história não é tua, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, os teus bens não são teus. O teu caminho de amanhã não pertence a você, você não tem capacidade espiritual, psicológica para programar os seus dias de amanhã. Olha para os pássaros do céu, para as flores do campo. Os pássaros que não semeiam e nem colhem, mas todo dia o Senhor há de dar de comer a eles. Os lírios do campo não fiam e nem tecem, mas nem Salomão no alto da sua glória tinha umas vestes tão belas. Mesmo que de manhã ela está linda, e esta mesma flor que linda de manhã ela está, no final da tarde ela está murcha. Mesmo assim o Senhor a veste todas as manhãs. O que há de fazer na tua vida, filhos e filhos da igreja? O que há de fazer na tua história, filhos e filhos da igreja? Quem trouxe a palavra de Deus, fala assim: eu trouxe. Pega comigo no Evangelho de Jesus narrado por João, na altura do capítulo 6, na medida do versículo 60. João capítulo 6, verso 60. Sabemos que nós temos 4 evangelhos. 3 deles são evangelhos sinópticos, semelhantes, parecidos, que narram mais ou menos as mesmas coisas, no mesmo tempo. O evangelho de João, de Jesus narrado por João, o discípulo a qual ele reclinou sua cabeça, o único que não foi martirizado. Ele viveu 100 anos e foi encarcerado na ilha de Patmos. Escreveu o Apocalipse. É um evangelho totalmente diferente. Ele narra os milagres que Jesus fez, os sinais. Por isso que é conhecido como o evangelho dos sinais. Ele não narra a genealogia de Jesus, nem a anunciação do anjo Gabriel, como Lucas narra. Ele não narra isso. Ele já começa dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele é totalmente diferente. É um evangelho espiritual, que dá cetras e sinais para os milagres, que todo milagre que
Jesus, ele promoveu o que está escrito e narrado dentro das Escrituras. Ele traz um sinal, ele traz um ensinamento. Amém? Todos encontraram? Vamos lá. Está escrito e sempre será verdade. Eu vou pular alguns versículos. Do 60 eu vou para o 66, depois para o 68 e terminamos no 69. Está escrito assim: muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir, ouvir? Desde então, destas palavras, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele, Yeshua. Então, Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos da minha presença? Respondeu Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós, se só tu tem palavras e palavras de vida eterna? E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Repito: a quem iríamos nós, se só tu tem palavras de vida e vida eterna? E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Até aqui, palavras da nossa salvação. Eu gostaria que você aplaudisse a palavra de Deus. Eu gostaria de sequestrar não só os seus pensamentos, mas os teus olhos neste momento. Porque a palavra a qual nós lemos, ela fica no meio, no recheio de dois acontecimentos importantíssimos dentro da palavra de Deus. A palavra que nós lemos aqui, que é o discurso, a epígrafe, que é essas letras maiores, escrita de negrito, epígrafe, é um discurso de Jesus sobre o pão da vida. Mas antes disso, Jesus, ele atravessou o lago da Galileia, ou o mar de Tiberíades. É um lago, ele não é mar, mas de tão extenso que é considerado mar. Ele atravessa este lago da Galileia. Ele vai a uma outra margem. Nesta margem ele via que tinha uma multidão, junto com seus discípulos, uma multidão o seguia. E esta multidão seguia Jesus por causa das suas palavras e dos seus sinais de primeiro momento. E ele, olhando aquela multidão, ele percebeu que já era no final da tarde e muitos milagres ali ele tinha feito, ele fez. Ele curou homens com doenças, ele libertou pessoas possessas. Muitos milagres naquele momento ele promoveu no meio do povo. E a tarde vinha caindo, e ele, percebendo que ali estava tarde, não tinha como dispensar aquela multidão que ali estava. Há cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Entenda bem que Jesus ali, ele estava não só pregando, mas ele estava realizando milagres, sinais. E estava promovendo grandes feitos no meio daquele povo. Chegou uma hora que ele percebeu que a tarde caía. Alguém disse a ele, talvez Filipe chegou a ele e olhou e falou: Senhor, vamos dispensar a multidão, que já é tarde e não tem o que dar de comer a este povo. Mas o Senhor olhou para aqueles homens que ali estavam, e olhando para os seus discípulos que estavam ao seu redor, disse: dai vós mesmos a de comer.
Não tinha onde comprar o alimento, era um lugar apartado, era um lugar reservado, era como um retiro. Eles estavam retirados ali do centro da cidade, dos meios ali onde poderia comprar os mantimentos para aquela multidão, e haveria de ter muito dinheiro, muitas dracmas para comprar alimento para dar a toda aquela multidão. Então Jesus olhou, ele fitou os olhos daquele povo que ali estava perseverando com ele, dentro daquele cenáculo, daquele movimento a qual ele estava promovendo milagres e pregando a palavra de Deus também. E ele se comovendo, ele viu que aquele povo não poderia ser disperso com fome. E Filipe chega para ele: Senhor, o que vamos fazer? Nós não temos tanto dinheiro para ir comprar, e não tem aonde ir comprar também. Ele olhou para os discípulos e disse: dai vós mesmos de comer. Eu quero que você guarde esta palavra: dai vós mesmos de comer. Esta palavra vai nos perseguir no começo, no meio e no fim. Ele estava traduzindo, ele estava dizendo para os discípulos: dai vós mesmos de comer, porque também ele sabia que os discípulos não iam ter condições de dar de comer aqueles homens e mulheres e crianças que ali estavam, mas ele estava instigando a fé dos seus discípulos, porque ele queria promover os discípulos a apóstolo. Discípulo é uma coisa, é seguidor. Apóstolo já virou amigo, já virou um homem que caminha diretamente com Cristo. Já não é mais ele que vive, mas é Cristo que vive nele, como diz o apóstolo Paulo. É um patamar acima. Porque muitas vezes nós vimos pregar esta passagem a qual nós lemos aqui, e as pessoas se apegam simplesmente no fato que ele estava falando ali da carne dele, do sangue dele. Mas ele estava ali também, ele estava buscando dentro dos seus discípulos uma promoção espiritual. Ele queria elevar o grau espiritual dos seus discípulos, porque muitos discípulos ali estavam. Olha, quando Jesus começou o seu ministério, e um rabi naquela época, ele poderia começar o seu ministério com mais ou menos 30 anos para cima. Então a vida pública de Jesus começou com 30 anos. Com 30 anos ele já começou a anunciar o reino de Deus aos corações dos homens, para que depois da sua última vinda, aquele reino que já foi anunciado, eles já estavam preparados, e eles já estavam acostumados a viver o reino de Deus na terra. E ele começa ali a procurar os seus discípulos, e andando ele foi encontrando. É interessante que ele encontra Marcos, Mateus, Lucas, Tiago maior, Tiago menor, Felipe, Bartolomeu, André, Pedro, Paulo, João. Quando o Senhor encontrou Pedro, André, Tiago e João eram irmãos, filhos de Zebedeu. Ele apelidou esses irmãos como filhos do trovão, porque eles eram muito sanguíneos, eles eram eloquentes. Então Jesus, percebendo as características daqueles dois, colocou o nome deles como filhos do trovão. Eu estava conversando com o irmão, falei assim: irmão, muitas vezes Deus nos escolhe e nós não achamos que nós temos capacidade para dar conta do recado, não é verdade? E eu conversando com o Jason, eu falei: ô Jason, você lembra aquele jogo? Tele Santana, ele era o técnico. Olha a escalação: Zico, Sócrates, Falcão, Serginho Chulapa. Olha os reservas: Roberto Dinamite. Os mais velhos aqui os mais experientes, melhor dizendo, vão lembrar disso, não é? Em 82. Com todo este time escolhido a dedo, escolhido ali, você entendeu? As primícias dos melhores jogadores. Os olheiros olharam, o técnico, ele olhou e falou assim: eu vou escolher os melhores. Ele escolheu os melhores, mas não ganhou a taça. Deu um show de bola, mas não ganhou a taça.
É interessante que quando nós vemos Jesus escolhendo as pessoas, Ele não escolhe os melhores. Olha quando Ele escolhe Pedro. Pedro era um homem bruto, Pedro era um pescador, era um homem rude, era um homem que vivia da pesca, não era um homem letrado, não era um homem que navegava pelos corredores do saber humano, que tinha um vernáculo, fluente em outras línguas, não, era um homem rústico, bruto. Paulo, quando fala da apostasia, do afastamento de Deus, ele fala assim, apostasia. Mas Pedro, quando fala, ele fala, é quando o cão volta ao vômito. E quando o Senhor chamou Natanael, Natanael era um judeu, ele estava sentado debaixo de uma figueira brava do Oriente, cantando hinos para Deus. Filipe chegou correndo e falou, Natanael, Natanael, nós encontramos o rei, nós encontramos o Senhor, aquele que os profetas prediziam. Natanael olhou para Filipe e disse, de onde ele é? Da Galileia, de Nazaré? Pode vir alguma coisa desse lugar? Pode sair alguma coisa deste lugar? Mas Filipe insistiu com ele, vamos lá, você tem que ver. E Natanael foi até com Filipe, quando olhou para Jesus, Jesus olhou para ele e disse assim, aí um verdadeiro judeu, e nele não há falsidade. Natanael olhou para Jesus e falou assim, da onde tu me conheces? Yeshua olhou para os olhos de Natanael e falou assim, eu te vi, Natanael, debaixo da figueira. Eu te vi debaixo da figueira. Eu quero dizer para você que Deus nos vê nos lugares impróprios. Deus nos vê nos lugares que a gente menos imagina. No meu trabalho tem lá 2 pés de jabuticaba, e eu deito lá e lembro de Natanael e começo, Senhor, me vê debaixo da jabuticabeira, porque se um dia ele me perguntar, eu falo, da onde? Eu vou perguntar para ele, de onde o Senhor me conhece? Ele vai falar assim, eu te vi debaixo da jabuticabeira. Escolheu um homem que até mesmo não acreditou, ele pré-julgou Jesus pela origem dele. E quantas vezes nós somos julgados pelas nossas origens? Ah, o irmão é lá do Quil, do Degan, né? Do Santina, do Santa Eulália, aqui do Parque Pó de Expansão, não é? Nós somos pré-julgados da onde nós viemos, da nossa pátria, da onde nós saímos. É interessante que quando Jesus ia passando, viu Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, ele falou assim, vem, segue-me. E quando o Senhor Jesus escolheu Mateus era um cobrador de impostos, ele estava ali dentro de um cômodo onde ele cobrava impostos, e os soldados romanos e armados ficavam do seu lado, porque ele era judeu, mas cobrava imposto do seu próprio povo, e cobrando imposto do seu próprio povo, ele quebrou o mandamento, ele era tido como um homem mal querido, mal visto, amaldiçoado. Ele estava sentado e Jesus olhou e falou, vem, segue-me. E a Bíblia diz que Jesus estava passando, olhou para Mateus e diz, vem, segue-me. Ele estava parado, paralisado, atrofiado. E Jesus estava andando. Percebe que muitas narrativas de encontros que Jesus teve, ele está sempre andando, ele está sempre em movimento. E nós, como somos sujeitos, muitas vezes estamos parados, e o verbo que passa, que é Jesus, o verbo, ele dá ação ao sujeito, e nós começamos a caminhar com ele. Ele largou tudo que ele tinha e caminhou com Jesus. Jesus escolheu os seus. Tinha 72, quando ele proclama, entenda, depois que ele multiplicou os pães,
Eles perguntaram assim: nós não temos pães. Acredito que André olhou e falou: tem um menino aqui, um improvável, uma criança, um inocente, que tem 5 pães e 2 peixes. Dá para fazer alguma coisa? Jesus foi, olhou para o céu, agradeceu e orou a Deus e multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, comeram daquela providência. Não importa quantos pães você tem. Talvez você julga: eu sou somente um barquinho, eu sou somente uma simples dona de casa, eu sou somente um pedreiro, eu sou somente um jovem, eu sou somente uma dona de casa, eu sou somente um serralheiro, um marmorista, eu sou somente um coletor de lixo, eu sou somente isto. Mas o Senhor está dizendo: é com pouca coisa que eu quero transformar e fazer de você grandes coisas. São com coisas insignificantes que Deus faz grandes obras nessa terra. É por isso que Ele escolheu eu e você. É por isso que Ele nos escolheu. Ele nos escolheu porque nós não somos nada, não temos nada. Quem aqui tem um nome forte no contra-cheque? Quem aqui pode entrar, talvez como um Neymar, entrar dentro de um restaurante e não pagar nada, e ter suas roupas ali de patrocínio de graça? Quem aqui ganha por hora, talvez milhões, como esses grandes homens aí da mídia, ou os grandes cantores aí da mídia canta? Nós estamos carentes de referência. Neste mundo nós estamos carentes de referência, meu irmão. Então os jovens vão buscar referência nas músicas, nas artes e também no futebol, nas lutas. E quando ele pega aquele pão e aqueles peixes e multiplica, ele está dizendo assim: eu acredito que você tem de dar de comer para aqueles que necessitam. Eu acredito que a minha igreja tem de dar de comer àqueles que necessitam. Nós somos alimentos, meu irmão. Nós vamos alimentar muitas pessoas com as nossas vidas. Entenda aqui que Jesus, Ele está aqui preparando o coração dos discípulos para o martírio, preparando o coração dos discípulos, ensinando. Era uma pedagogia de Jesus. Primeiro Ele multiplica os pães, saciando todo mundo. Chega no final da tarde, Ele põe os discípulos no barco e fala: desce a Cafarnaum. E o senhor não vai? Ele falou: não, eu ficarei mais um pouco com o povo. E os discípulos no meio da água, em cima daquele barco. Jesus aparece sobre as águas. Eles pensam que Jesus é um fantasma, o boi sem cabeça, a loira do banheiro, lembra na escola? Ele pensou que era algum tipo de fantasma, e Jesus chega perto deles, ele identifica, e depois eles desembarcam em Cafarnaum, entra numa sinagoga, e ele começa ali a pregar. Mas antes de contar a pregação de Jesus, eu falei que este evangelho, qual nós lemos no capítulo 6, ele está no meio da multiplicação dos pães, e também está no meio de uma festa, chamava a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos aproximadamente, ou a festa das colheitas, duravam vários dias. Jesus foi convidado para esta festa. É uma festa principal das 4 festas que os judeus celebram. Esta festa dos tabernáculos, ou festa das colheitas, era a festa principal. Sempre depois das colheitas, eles faziam este ritual, esta festa. E vários dias, Jesus não quis, pelo convite de alguém, a subir nessa festa, mas de repente ele apareceu na festa dos tabernáculos.
Naquele momento que ele aparece na festa dos tabernáculos, é o último dia da festa, é o ápice da festa, é o momento crucial da festa, aonde eles pegavam aquelas talhas de barro e enchiam da fonte de Siloé, da piscina de Siloé, e derramava sobre o altar. Eles buscavam água da piscina de Siloé e derramava sobre o altar, dizendo assim: um dia, profetizando, um dia a glória de Deus virá, um dia a glória de Deus virá. Então eles pegavam a água do rio, da piscina de Siloé, e jogava sobre o altar. Naquele momento Jesus entrou dentro da sinagoga e começou a pregar: quem tem sede, vinde a mim, porque eu sou fonte de água viva. Ele estava dizendo: não precisa mais pegar as águas da piscina de Siloé, porque o Rei da Glória chegou. Não precisa mais jogar a água sobre o altar, porque aquele que é sacrificado neste altar chegou. Ele está dizendo: não precisa mais de rituais. Eu sou a ressurreição, a vida. Quem tem sede, vinha a mim, e dele brotará rios de água viva, que jorrarão para a eternidade. Lembra da samaritana? Dai-me de beber. Como pode tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E outra, você nem tem uma caneca, e o poço de Jacó é fundo. Ele está dizendo assim: eu quero beber da água do seu copo. Sabe o que é isso? Jesus não quer um caso com os filhos. Jesus não quer ter somente um lance, um pequeno relacionamento, um pequeno encontro. Ele quer eternizar, Ele quer ter este relacionamento para sempre, porque você só bebe água do mesmo copo com quem você tem intimidade. Intimidade. Jesus ofereceu para ela a verdadeira água, a fonte da água viva, porque ele queria um relacionamento duradouro, eterno. Ele queria intimidade com aquela mulher. E ela disse: eu sei que quando virá o Cristo, Ele vai nos falar todas estas coisas. Ele falou: eis que aqui estou, sou eu, este que fala contigo, mulher. Se revelando para ela que Ele é fonte de água viva. Eu sempre li, eu já vi pregações, até eu mesmo citei esta, que é o tema de hoje, que diz: só tu tem palavras de vida eterna. Diz assim: Senhor, para onde iremos? Já ouviu isso? Não é para onde iremos, a quem iremos. Porque para onde dá alusão de lugar, de espaço. Agora, para quem iremos, a quem iremos, dá sinal de resposta, dá sinal de uma pessoa, dá sinal de alguém que vai te dar uma resposta, que vai te dar um abrigo, que vai saciar a sua sede, que vai transformar a sua vida, que vai mudar a sua consciência e vai levar você num patamar acima. Então o texto que nós lemos, que Jesus fala que é o pão da vida, ele está entre a multiplicação dos pães e a fonte de água viva. Ele declarando, multiplicando os pães, que é uma prévia, uma alusão daquilo que ia acontecer. E também do outro lado está o que? Dizendo que Ele também é a fonte de água viva. Ele nos alimenta, e Ele também nos nutre, e Ele sacia a nossa sede. É interessante que sem comer nós podemos durar até um mês. Tem gente que dura até mais. Mas sem beber você não dura 7 dias. A sua mente entra em colapso, desidratação, alucinação. Você não consegue raciocinar. E neste meio termo, ele está aqui no meio. Olha o que ele diz para os judeus: eu sou o pão da vida. Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue terá vida.
Os judeus que ali estavam, eles se escandalizaram quando Jesus disse isso, que ele era a verdadeira comida, que ele era a verdadeira bebida. Eles começaram a murmurar: este homem é louco, este homem parece, será que ele quer que nós comemos da carne dele, bebemos do sangue dele? Será que somos canibais agora? E eles começam a interrogar Jesus, questionar Jesus e murmurar entre todos eles. E muitos ali eram discípulos de Jesus, a Bíblia diz. E depois das falas de Jesus, murmuravam entre eles, os judeus, porque dissera: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Algum deles falou assim: mas o pão que desceu do céu foi lá no maná, através de Moisés, quando estavam caminhando 40 anos no deserto, que fez cair o maná do céu. É como uma cevada, que tem um aroma e um sabor de baunilha. Maná é uma palavra egípcia, meio grega, que significa: o que é isto? E eles faziam pão, eles faziam bolo. Só que este maná, ele era assim, ele durava 24 horas. Até às 6 da tarde, eles podiam fazer bolo, pão, rosca, qualquer coisa. 6:01, o maná apodrecia, parecia carne de humano podre. É quando a pessoa guardava o maná ali dentro do armário, dizendo assim: eu fui às 3 horas, fiz um pão. Eu fui às 4 horas, fiz uma rosca. Eu fui às 5:55, eu fiz um bolo. E voltei às 6:30, quando eu abri o armário, o maná estava podre e cheirando mal. Porque Deus, ele estava o quê? Ensinando o povo a poder confiar nele, e não confiar na providência dele, mas no provedor que é ele. Porque muitas vezes nós viemos à casa de Deus, nós viemos para Deus por causa das provisões, por causa das dificuldades, porque nós queremos resolver o nosso problema, mas não por causa dele. Então aqui ele estava separando os homens dos meninos, entende isso? E ele começou a pregar duramente: eu sou verdadeira comida, verdadeira bebida. Os teus pais, os judeus lá no Egito, morreram, comeram maná e morreram no deserto. Ele está dizendo: mas aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, este terá vida, e vida em abundância. Não só somente na Santa Eucaristia, no altar, que nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo realmente, mas também da tua palavra. É por isso que nós temos a mesa da palavra e a mesa da comunhão. Nós comungamos a Cristo nas nossas orações particulares. Nós comungamos a Cristo em comum acordo, em comum comunidade, porque não existe igreja só com uma pessoa não é igreja. Nós só somos igreja quando nós estamos aqui, ó, todo mundo junto, ao redor da palavra dele. E as pessoas disseram assim: é duro demais essa palavra. Ele está dizendo que nós temos que comer o corpo dele, beber do sangue dele. Será que é possível isso? Porque muitas vezes nós vamos em retiro, nós vamos no grupo de oração, ou a homilia de um sacerdote, ela é dura, ela confronta a nossa realidade, ela nos faz dar uma resposta, ou sim ou não. Aí talvez os discípulos olharam tudo aquilo, falou assim: Senhor, é duro demais ouvir isso. Nós não estamos preparados para ouvir isso. Mas a multiplicação dos pães, ele já estava dando aqui um primeiro momento, a primeira etapa da lição, a qual ele queria preparar os discípulos para o martírio. E depois ali ele oferece o corpo dele. Ele está dizendo assim, ele está falando para os discípulos: coma da minha carne, beba do meu sangue, e tu terás vida, e vida em abundância. A Bíblia diz que muitos dos discípulos abandonaram Jesus. Tinha milhares e milhares de pessoas que se diziam discípulos de Jesus, como eu e você,
Mas na hora que começa a apertar, você percebe, é como uma peneira. Eu lembro no sítio, meu avô batia a peneira. Eu falava: ô vô, o que é esses feijão aqui em cima aqui? Ele falou: isso aqui não presta para nada. O resto vai para a panela. A panela tem pressão. E taca fogo, toma pressão. É como nós. O feijão, ele é arrancado do chão, ele é batido. É como a nossa vida, parece que é um test drive. E nós recebemos pancadas de todos os lados, não só por professar a fé em Jesus, mas por você ser diferente de todas as outras pessoas no trabalho, na vida social, na escola, nas ruas e até mesmo dentro da igreja. Porque muitas pessoas podem olhar e falar assim: você acha que precisa tanto jejum assim? Por que uma cruz desse tamanho? Por que ela anda com o terço na mão o dia inteiro rezando e bochichando? Já escutou isso? Por que ela não para com esse negócio? Não precisa de tanto. É como o feijão, ele é batido, ele é beneficiado, ele é escolhido. Depois ele vai para a prateleira, ele é embalado, é rótulo. Quantas pessoas nos colocam rótulos? Beato, beato de igreja, amigo do padre, vai virar coroinha. O jovem não está tendo relação sexual, vai virar bicha, homoafetivo. Melhor dizendo. E sei não, essa coca já não é mais coca, é Fanta. Os meninos aqui, quando começou a caminhar com nós, sofreram muito, porque nós pregamos isso. Entende? Nós temos que preparar a nossa juventude, nós temos que preparar os nossos servos, os nossos amigos, companheiros de luta, para um martírio. E fala para mim, levar a criança hoje numa escola estadual, onde eles estão querendo aprovar um monte de ideologias. O que é? Preparar os nossos filhos para o martírio. Porque nós não temos dinheiro para colocar numa escola religiosa, porque é caro. Vontade de dar, mas é caro. E quem tem 3, 4 filhos? Então os meus filhos, os filhos dos irmãos estão aqui. Nós já preparamos as nossas crianças para os martírios, para explicar para ela o que é isso, o que é aquilo e o que é aquilo outro, para que elas não possam ser levadas por esses pensamentos, esses ventos que sopram e levam os nossos jovens. E o feijão não para, ele é jogado dentro da prateleira, ele é comprado. Aquele lá não vale nada. É este valor. Só sabe rezar. Olha a casa dele. O filho está na droga, a filha na prostituição, a mulher encheu de remédio, o marido está no bar bebendo e ele e ela está ali, só com aquele tercinho na mão. É o preço que nos põe. E alguém nos leva, pega o feijão e ainda reclama: está caro o feijão. Muitas vezes nós reclamamos quando está 30 conto, 40 reais para você ir num retiro e ter um encontro com Jesus, almoço, janta, é café da manhã e tudo mais. Fala: está caro, isso daí está muito caro. Mas se tem um show ali na festa do peão, Gustavo Lima, meu amigo, aí eu pago. Ou quando vem grandes artistas da mídia secular aí nós pagamos. Não é? Ou nós pagamos para ir lá longe, lá fazer um protesto lá no outro estado, sabe? E dar toda aquela bagunça que deu. Aí eu tenho dinheiro. Não é? Para comprar um livro espiritual, ajudar um missionário, eu não tenho dinheiro, é muito caro isso daí. Vou comprar uma cruz dos gladeiros, está caro demais. Não é? Mas para comprar um colar, né, semi-joia, aí dá. Mas para você andar com sinal da salvação no teu peito, aí está difícil. Aí é caro para mim. Não é verdade? E o feijão ele é posto. E depois não acaba não, joga na mesa e faz mais umas escolhas. Sempre tem uma pedrinha, né?
e um borrãozinho, feijão preto, vai tirando. Nós somos assim. As pessoas ficam nos olhando. As nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso comportamento, o nosso modo de enfrentar a doença, enfrentar o desemprego, enfrentar as acusações, enfrentar o confronto do mundo, enfrentar aquilo que as pessoas falam de nós. E depois joga esse feijão dentro da panela. E quando joga dentro da panela, mete água nele, taca pressão e fogo em cima. É as dificuldades do dia a dia que nós enfrentamos. É as dificuldades do dia a dia. E fogo, meia hora. E abre a panela, dá uma cutucada, fala, tá duro ainda, taca mais fogo, mais pressão. Aí nós enfrentamos o quê? A enfermidade dentro de casa. Nós enfrentamos muitas vezes o desemprego, os problemas psicológicos, os problemas com os filhos, os problemas da nossa mente, os problemas familiares, o problema no trabalho, tudo isso é pressão, é fogo dentro da panela. E daí abre mais uma vez e fala assim, cutuca, fala agora está molinho, e serve toda a família, e todos comem. É isso que Jesus está falando. Eu tenho que passar pelo processo, no Getsemane, na agonia. Eu tenho que passar pelo processo. Ser flagelado, atado uma coluna em casa de Pilatos, pela coroação, carregando uma cruz, depois ser crucificado no alto, para que todos possam comer e beber da minha carne, do meu sangue. Aí, quando ele endureceu a pregação, muita gente foi embora, a maioria. Ele não estava pregando para aquela multidão, ele estava pregando para os seus discípulos, porque ele sabia que os discípulos iam ter que enfrentar o martírio que ele enfrentou. Se perseguiram ele, vão perseguir vocês também. Ele estava ensinando os discípulos a ser alimento para o povo que está com fome e sede de justiça, de paz, que não aguenta mais a opressão e não vê saída, que talvez não tem instrução e não sabe como lidar com os problemas do cotidiano. E nós viemos para o grupo de oração, para o quê? Aprender a apanhar, não é para só bater não. Nós viemos aqui aprender a apanhar. Muhammad Ali, um grande boxeador canhoto, a técnica dele era saber apanhar. Ele apanhava. Na hora que o outro estava cansado de bater, ele chegava junto, tal, já era. Aprenda a apanhar. Paulo fala a Timóteo, filho, sofra comigo as arduras desse tempo. Sofra comigo, para agradar aquele que nos alistou. Era isso que ele está dizendo. E depois Jesus fala para a multidão e prega que ele era, que tinha que comer a carne dele. Ele era a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Todo mundo foi embora, a maioria, todos foram embora. Aí ele virou para os seus discípulos e falou assim, e vós, queres também? Pode ir. Pedro olhou para um lado, olhou para o outro, levantou cheio do Espírito Santo e disse, para onde iremos nós? Melhor dizendo, para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Ele está dizendo, nós não temos ninguém, Senhor, que fala como o Senhor fala, que ensina como o Senhor ensina, que nos educa como o Senhor nos educou, como o Senhor nos formou. Nós só temos a Ti, nós não queremos outra opção, nós só queremos estar contigo. E eles ficaram. Agora sabe como eles morreram? Mateus morreu a espada em Antioquia. Marcos foi arrastado em Alexandria. Lucas foi enforcado na Grécia. Tiago Maior foi degolado em Jerusalém. Tiago Menor foi jogado em cima do pináculo do templo para baixo. Felipe foi enforcado. Bartolomeu foi esbofeteado vivo.
André foi crucificado, e André mesmo crucificado, ele pregava o Evangelho. Mesmo na cruz pregado, ele ainda pregava o Evangelho. Porque eles foram preparados para isso, meu irmão. Eles foram preparados. Outro dia, a minha filha, eu estava passando os canais, tinha lá o UFC. A minha filha falou assim: ô pai, mas por que como que eles aguentam tudo isso? Fala, filha, eles treinam para isso. Eles se preparam para isso. E qual é o que eles vão ganhar? É muito dinheiro. A nossa preparação nesta vida, não espere outra coisa, meu irmão. Se prepara para as arduras deste mundo. Se prepara para saber apanhar como o Muhammad Ali. Se prepara para saber lidar com seus problemas. Jesus não escolheu qualquer um, não. Ele escolheu aqueles que não tinham capacidade e capacitou eles no meio do caminho, ensinando eles a dar tudo o que tem, a dar o seu melhor, a fazer tudo o que ele pode. É por isso que hoje nós temos que fazer o que nós podemos, dar o nosso melhor em tudo. Em tudo. É no trabalho, é na casa, é na família. Nós temos que dar o nosso melhor. Não quer dizer que nós somos melhores, não. Quer dizer que a nossa meta é dar o melhor, o máximo que nós conseguimos, para fazer o quê? Implantar o reino de Deus dentro da nossa casa. Senão nós vamos perder os nossos filhos para o mundo. Nós vamos perder os nossos filhos para o mundo. Pedro foi crucificado, Paulo foi decapitado, João foi levado à ilha de Patmos. É interessante, se a gente for buscar o pai do espiritismo, Allan Kardec, lá na França, tem um túmulo, aqui jaz Allan Kardec. Em Meca, a capital do islamismo, tem um túmulo escrito: aqui jaz Maomé. E todas as outras seitas, você vai encontrar um túmulo. Mas se você for em Jerusalém, no túmulo de José de Arimateia, tem uma placa escrita bem grande: porque procura entre os mortos aquele que vive. Quando Jesus falou para os seus apóstolos, discípulos, e eles ficaram ali, não foram embora, eu acredito que Jesus alegrou o coração dele e falou assim: passou pela última prova, agora é apóstolo. Pode vir, Nero, pode vir, Herodes, pode vir, que os meus meninos estão preparados. Pode vir, que eles vão aonde for. Eu vou subir ao Pai. Eu vou enviar o Espírito de Deus, que vai cobrir eles da força do alto. E eles vão dar o testemunho do meu nome, porque eu vivo e reino no coração deles. Jesus vive e reina no teu coração. É por isso que você vai aguentar o tranco. Você vai suportar a pressão da panela, porque você é alimento de muitos. Tem pessoas que vai viver, que vai se nutrir somente de você, do teu tempo, da tua alegria, da tua emoção, do teu entusiasmo, da tua alegria, da tua força, da tua juventude, do teu jeito de ser de Deus. Eu não prego para pessoas mortas, eu prego para a igreja viva, que está preparado para os tempos difíceis que vão vir. Pode vir qualquer tipo de cor, bandeira verde, amarela, azul, vermelha. Nós não vamos desistir, nós vamos ficar até o final e pregar o Evangelho aos confins da terra. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele confia em você. Talvez você não confie em você. Talvez você não acredita em você. Talvez você deixou de acreditar em você, no teu potencial. E você anda cabisbaixo, com a autoestima no chão. Por
por causa de alguma palavra, por causa de uma privação, por causa de uma situação. Mas eu quero dizer para você, independente do que você seja, mesmo que você não tenha um dente na boca, mesmo que você não sabe falar direito, mesmo que você não sabe de Bíblia, da história da igreja, da vida dos santos, mas você tem Jesus no teu coração. Moisés era gago, matou um homem, enterrou na areia, foi libertador de Israel. Davi era homicida, ele foi homicida e adúltero, mas era segundo o coração de Deus. Ele se arrependeu e se tornou o maior rei que Israel já teve. Paulo matou crianças. Segundo historiadores, Paulo, ele arrasava a igreja de Cristo, ele devastava a igreja do Senhor. Segundo as escrituras dizem que Paulo jogava aos cárceres. Estevão, o primeiro mártir, Estevão, estava pregando o evangelho. Ele pregou desde Moisés, lá na Mesopotâmia antiga, até os dias de Jesus, e disse no final: este homem que vocês crucificaram era o Filho de Deus, o Cristo de Deus, o pão vivo que desceu do céu. As pedradas lançaram sobre ele, ele não olhou para as pedradas, ele não olhou para os olhos raivosos daquele homem, ele olhou para o céu e contemplou o céu aberto, Jesus à direita do Pai dizendo: venha, filho, é só um pequeno momento, é só um pequeno momento de dor. A tua cadeira está preparada, a tua veste branca está preparada, aguenta. E pela autoridade de Paulo, ele foi apedrejado e morto. As vestes de Estevão, menino Estevão, era um jovem, foi jogado aos pés de Paulo. Paulo matou homem, mulher, criança, idoso. Mas um dia, caminho de Damasco, o Senhor falou com ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? A partir daquele dia, ele foi levado à rua direita, ficou cego, na casa de Judas. Aí Ananias, um profeta, foi lá, orou por ele. Deus falou: Ananias, vai lá. Ele falou: eu não posso, Senhor, aquele homem é um perseguidor da igreja, como eu posso orar? Ele já exterminou muitos santos em Israel. Ele falou: vai lá e ore por ele, porque ele é um vaso escolhido para mim. Não importa o que você fez no teu passado, não importa o que aconteceu na tua vida, não importa o que você fez no passado, mas se você entregar a tua vida inteiramente ao Senhor, e não ter medo, e não ter medo, e não ter medo do que há de vir por ti, não ter medo de enfrentar este mundo que tenta pregar facilidades para nós. Tudo que é fácil não é de Deus, tudo que é fácil não provém do Altíssimo, tudo que é difícil, que é labuta, que é suor, vem da presença de Deus. Meu avô falava assim: filho, só conta com aquilo que você ganha quando pinga o suor do teu rosto, o resto não é teu. Nós vamos resistir, nós vamos mostrar a nova geração que há de vir, e vamos voltar e mostrar para esta geração que eles podem se inspirar em Jesus Cristo, mas também nos filhos da igreja, homens comuns, donas de casa, pedreiro, homens comuns, comedores de arroz e feijão, mas que um dia tiveram um encontro com Jesus e fizeram uma aliança com Ele. Nós não vamos retroceder, nós não vamos entregar, nós não vamos parar, nós vamos prosseguir com as nossas fragilidades, com os pecados, mas se arrependendo e buscando a confissão e comungando Ele em corpo, alma e divindade, e ouvindo a sua santa palavra, estaremos munidos para enfrentar. E te encontro, meu irmão, do outro lado do Rio Jordão, para nós cantarmos o hino da vitória. Amém? Aplauda o nome de Jesus Cristo.